internet. A legislação já está em vigor, faltam apenas regulamentações. O Caio Tumeleiro nos ajuda a entender o que muda na prática com o ECA Digital. Caio, bom dia. Vamos lá, Fabiano, bom dia para você também, bom dia para quem está com a gente aqui no Bom Dia MS. Como você disse, o ECA Digital, essa lei ficou conhecida desse jeito, ela foi sancionada em setembro do ano passado, tinha um prazo aí de 6 meses para passar a vigorar em todo o Brasil. Essas normas, então, passam a valer para todo produto ou serviço digital que possam ser acessados por crianças e adolescentes, independentemente do setor e do modelo de negócio. 3 decretos devem ser assinados ainda, tá? A regulamentação dessa lei, a regulamentação do ECA Digital, com mais detalhamento das regras e das responsabilidades, a criação de um centro de polícia para recebimento de denúncias, um centro de polícia digital, é muito importante a gente reforçar isso, e uma nova estrutura para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Entre as novidades, então, previstas neste ECA Digital, vou relatar elas aqui para vocês, a proibição da autodeclaração de idade em sites e serviços digitais restritos a maiores de 18 anos, a exigência de contas de menores de 16 anos em redes sociais, que elas sejam vinculadas a contas dos seus responsáveis, a proibição de cadastros e acesso de crianças e adolescentes em plataformas de apostas e a obrigação em buscadores de ocultar ou sinalizar conteúdos sexualmente explícitos e de exigir verificação de idade para o desbloqueio. Tem uma parte da lei que é só sobre jogos eletrônicos. As caixas de recompensa devem ser, por exemplo, bloqueadas para menores. Serviços de streaming precisam cumprir a classificação indicativa e disponibilizar perfis infantis, mecanismos de bloqueios e ferramentas de controle parental. E a plataforma, que tem mais de 1 milhão de crianças e adolescentes cadastrados, deve enviar relatórios mostrando como apuram denúncias e quais medidas de moderação de conteúdo são adotadas. Bom, para a gente tratar um pouquinho mais deste assunto, um assunto inclusive que vem causando muita polêmica desde o início, eu vou conversar agora com o Rafael Chay, agradeço a participação do senhor aqui. Ele é professor em Direito Digital e também presidente da Comissão de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Mato Grosso do Sul. Doutor, primeira pergunta então, quais os avanços dessa nova fase? Essa lei já está em vigor, a regulamentação virá com os decretos, o que o senhor pode passar para a gente neste momento? Bem, essa lei ela muda vários paradigmas. A gente costuma dizer que ela inclusive traz mudanças mais profundas que a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Porque as páginas, agora os provedores de produtos e serviços, eles vão ter que reestruturar os seus negócios para se adequar ao ECA Digital. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não é só para criança e adolescente, mas qualquer conteúdo de acesso provável a crianças e adolescentes. Houve avanços, sim, significativos, especialmente na questão da autodeterminação de idade, para evitar o acesso a sites que são impróprios para menores de 18 anos, mas também há alguns pontos que demandam atenção, tendo em vista que as sanções dessa lei são bem rigorosas, e isso pode causar alguns transtornos para essas empresas a longo prazo. Proibir práticas manipulativas para evitar que crianças e adolescentes desenvolvam dependência digital, proibir aquela rolagem infinita, como a gente pode dizer, né, que prende a criança ali na tela, outras regras parecidas em ambientes de jogos também, são alternativas suficientes ou ainda faltam brechas ali a serem fechadas a partir da regulamentação dessa lei? Não, são extremamente bem-vindas essas iniciativas. Quando a gente fala, por exemplo, de você trabalhar essa questão da identificação do menor, evitar o doom scrolling e principalmente os chamados algoritmos de recomendação, que agora para crianças e adolescentes são classificados como de alto risco ou proibidos. Não pode mais. Você está evitando a construção daquele ecossistema que leva as crianças a um vício digital maior. Agora, a gente precisa também ter uma noção que, dentro dessas questões que são levantadas pelo ECA Digital, a lei ela é muito boa em criar esses instrumentos, mas ela não tira dos pais a responsabilidade de acompanhar o que os seus filhos fazem na internet todos os dias. Inclusive é sobre isso que eu vou falar com o senhor agora, porque a gente está falando muito de crianças que têm celulares, adolescentes, inclusive têm contas nestas plataformas, e no mundo atual é a grande maioria, ali com 8, 9 anos os pais já entregam o celular para a criança, mas e quando as crianças pegam os celulares dos pais?
vem nessa responsabilidade que o senhor falou. Com certeza. A lei, como nós falamos, ela é uma excelente iniciativa. Ela cria muitos instrumentos interessantes para fazer o controle desses conteúdos que podem ser nocivos para crianças e adolescentes, criando aquilo que a gente chama de um dever de cuidado para as empresas. Mas o primeiro dever de cuidado precisa continuar sendo dos pais, porque não adianta você criar toda uma ferramenta para evitar que o menor acesse se ele vai continuar acessando, por exemplo, usando o telefone do pai, que é um adulto. Se ele vai continuar acessando usando o telefone da mãe, que é uma adulta. Os pais precisam ser a primeira linha no que tange ao controle do que os filhos usam na internet. Eles têm que participar da vida dos filhos, eles têm que saber o que os filhos estão acessando, com quem os filhos estão conversando. Senão, a lei sozinha não vai produzir os efeitos que eles esperem que ela vai produzir. E essa nova legislação traz algum tipo de punição para as plataformas que descumprirem o que traz o ECA Digital? Há multas, outras sanções também? Sim, e são sanções bem pesadas. Por isso que a gente fala que as empresas elas vão ter que começar a correr atrás agora para se readaptarem. Porque as empresas agora elas vão ter que ter canais de reporte que sejam eficientes, elas vão ter que ter ferramentas de derrubada de conteúdo eficientes, elas vão precisar fazer coleta e armazenamento de dados de identificação de menores e manter esses dados com segurança. Porque se houver o descumprimento, o ECA Digital ele prevê não só multas pesadas do valor até de 10% do empreendimento, mas até o banimento, o bloqueio da plataforma no Brasil. É importante a gente destacar isso, porque nem a Lei Geral de Proteção de Dados prevê a possibilidade de um bloqueio de plataforma. O ECA Digital prevê. Então a sua plataforma ela pode ser derrubada se ela não seguir as orientações agora da Lei 15.211. Rafael Chay, agradeço a participação do senhor aqui no Bom Dia. Eu que agradeço, bom dia a todos. Fabiano, volto com você. Valeu, Caio, muito obrigado. Agradeço mais uma vez aí o nosso entrevistado. São 6 horas e 59 minutos.